Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida, para a tua meditação. A palavra que o Senhor me confiou no coração, que está em Números 13, foi a palavra que eu preguei ontem na igreja, e eu quero compartilhar com vocês aqui alguns detalhes. É muito interessante essa palavra. Em Números 13 diz assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, que 2 israelitas, envie um líder de cada tribo de seus antepassados. Assim Moisés o enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes israelitas. Aí você vai ver, irmãos, o versículo número 4 vai falar o nome deles. Só que eu vou resumir aqui porque é muito nome. Então eu vou lá para o versículo de número 25. Vai dizer assim: ao fim de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra que você nos enviou, onde mana leite e mel, com fartura. Aqui estão os frutos da terra. Mas o povo que habita na terra é poderoso, e as cidades são muito fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Irmãos, olha que negócio interessante. Eu preciso que você dobre sua atenção nessa palavra. Se você tomar leitura de Números 13, você vai ver que no versículo número 1 e 2, o Senhor vai falar para Moisés: Moisés, envia alguns homens que eu vou dar a terra de Canaã. A Bíblia diz que os homens estavam acampados no deserto de Parã. Aí você vai ver que no meio do deserto Deus vai soprar uma promessa para o povo. Deus vai dizer que vai dar a terra de Canaã. Então perceba que ele está no deserto e Deus falando que vai dar uma terra para o povo. Só que eu acho interessante que Deus vai falar assim para Moisés: Moisés, envia alguns espias para que vejam a terra. Então percebe que a palavra do Senhor afirma que Deus deu uma ordem para Moisés, dizendo para Moisés enviar os espias para ver a terra. Só que a palavra do Senhor vai afirmar que Moisés vai enviar alguns espias. Dentre eles está Josué e Caleb. Aí a palavra do Senhor diz assim, no versículo número 25: ao fim de 40 dias eles voltaram da missão do reconhecimento daquela terra. Olha que negócio tremendo. Eles ficaram 40 dias percorrendo a terra. Então percebe que não era uma terra pequena, era uma terra grande. Percebe, eles ficaram 40 dias percorrendo a terra. Então percebe que a promessa que Deus fez não era uma promessa pequena. O que Deus prometeu para o povo era coisas grandes, filho. Porque você não pode esperar coisas pequenas de Deus tão grandes como esse. O Senhor disse o que para Jeremias? Em Jeremias 33:3 o Senhor disse: clama a mim e eu responder-te-ei. Lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Então percebe que Deus falou para Jeremias que Deus tem coisas grandes. Então percebe que o que Deus vai prometer para o povo é uma terra grande. Eita Jesus! Só que escuta isso aqui. Olha que negócio tremendo. A palavra do Senhor afirma que depois de 40 dias eles vão retornar com o relatório da terra. Aí a Bíblia diz assim no 26: eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde lhe prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, lhe mostraram os frutos da terra. Então perceba um detalhe: a terra que Deus prometeu era uma terra que manava leite e mel e também tinha fruto na terra. Por quê? Porque se você pegar para ler, você vai ver que Moisés, ele tinha dado uma ordem para os espias: quando vocês entrarem na terra, veja como que a terra é, se é fértil, se é seca, veja como é, se tem muro, se não tem muro, e traga uma prova da terra, traga um fruto da terra. Então Josué e Caleb vai trazer da terra uma uva, um cacho de uva. Perceba um detalhe: a uva na Bíblia simboliza o vinho, e o vinho simboliza a alegria. Então perceba um detalhe: a uva, ela faz o vinho, e o vinho simboliza a alegria. Então percebe que o que Deus prometeu para o povo também tinha alegria na terra. Só que o interessante é que por mais que tinha alegria, a palavra do Senhor vai afirmar que eles vão começar a falar: Moisés, a gente foi na terra que você nos enviou. Só que tem um porém: a gente viu ali os filhos de Anak na terra. Agora que negócio forte, segura isso aqui. Percebe um detalhe: em Números 13, o Senhor disse que daria terra, no versículo número 1 e 2. Só que a Bíblia diz que os espias, eles vão entrar na terra e depois de 40 dias eles vão voltar. Eles vão falar: Moisés, a gente ficou 40 dias na terra. Só que tem um porém: tem os filhos de Anak na terra. Percebe um detalhe: Deus falou que daria terra, só que Deus não falou o que tinha na terra. Foi os espias que teve que descobrir o que tinha. Agora segura isso aqui: por que Deus, ele não falou o que tinha na terra? Sabe por quê? Porque se Deus falasse que na terra tinha gigante, eles não iam querer saber de tomar posse da promessa. Percebe um detalhe: Deus prometeu a terra, só que foi os espias que descobriu que na terra tinha os filhos de Anak. Eita glória! Sabe o que significa isso, filho? Deus faz a promessa, só que Deus não revelou o que tinha na terra. Por quê? Porque se Deus te revelar o que você vai enfrentar na caminhada, você vai desistir. Por isso que Ele vai deixar você descobrir. Você está entendendo isso? Isso aqui é muito forte, irmão. Pelo amor de Deus, eu vou repetir isso aqui. Olha que negócio tremendo. Percebe um detalhe: em Números 13, o Senhor, Ele vai dizer que vai dar terra. Ele vai mandar Moisés enviar os espias.
Só que se você pegar para ler, você vai ver que os espias vão descobrir que na terra tem gigante. Então, ou seja, tinha fruto na terra, tinha até uva na terra. E uva se fala de vinho, e vinho traz alegria. Então percebe, tinha alegria, mas também tinha gigante. Filho, o evangelho não é só bênção, vai ter espinho também. Só que escuta isso aqui. Olha que negócio tremendo. Perceba um detalhe. A palavra do Senhor afirma que eles vão voltar depois do reconhecimento e vão trazer um relatório para Moisés, falando: Moisés, a gente foi na terra que você nos enviou. De fato, é uma terra que mana leite e mel. Só que tem um porém. Na terra tem os filhos de Anak. Então perceba o detalhe. Lá no versículo número 28, eles vão dizer assim: o povo que vive naquela terra é poderoso. E a gente viu ali também os filhos de Anak. Quem são os filhos de Anak? São gigantes. Então perceba um detalhe, na terra tinha gigante, filho. Deus prometeu, só que Deus não falou que tinha dificuldade na terra. Não é só porque Deus prometeu para você que você não vai enfrentar dificuldade, filho. Você vai ter dificuldade. Jesus disse que a porta do céu é estreita, filho. Ele não disse que seria fácil. Ele disse que vai ser difícil. Eita, Jesus. Eu vou falar, Jesus. Só que escuta isso aqui. Olha que negócio tremendo. Irmão, isso aqui é muito forte, irmão. Olha que negócio forte. A Bíblia diz assim no versículo número 29. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hetitas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Perceba um detalhe. Jebuseus, olha que negócio tremendo. Amalequitas, amorreus, era só gigante que tinha na terra. Então perceba um detalhe. Deus falou que daria, só que a terra estava cheia de gigante. Ou seja, estava cheia de problema. Não é só porque Deus falou para você que vai te dar que não vai ter problema. Não é só porque Deus falou que vai te dar que você não vai ter que enfrentar dificuldade. Filho, não é só porque Deus falou que você vai alcançar sem ter esforço. Vai ter que ter esforço. Por isso que Jesus diz: tem de bom ânimo, esforça-te, porque vai ser difícil, filho. Vai ter dificuldade. Só que uma coisa que eu acho interessante, perceba um detalhe. Tudo isso aqui, quem está falando é os espias. Foi eles que viram a terra. E eles começaram a falar: Moisés, tem jebuseus na terra. Só tem gigante na terra, Moisés. Então percebe, Deus ele não revelou o que tinha. Foi os espias que descobriram. Você quer ver como Deus não revela a dificuldade? Se você pegar para ler Marcos 4,35, Jesus ele vai dizer para os seus discípulos: vamos passar para o outro lado. A palavra do Senhor afirma que os discípulos entrando no barco vai se levantar um temporal. Perceba um detalhe, Jesus não revelou que vai se levantar temporal. Ele só deu a ordem para os discípulos entrar no barco. Só que quando os discípulos entram no barco, se levanta temporal. Então percebe que ele não revela o que vai acontecer. Ele vai deixar os discípulos descobrir. Porque se Deus revelar, filho, que você vai enfrentar, você não vai querer saber de servir a Ele. Ele vai deixar você descobrir. Deus não revela a dificuldade. Você quer mais prova que Deus não revela a dificuldade? Se você tomar a leitura de Atos 9,16, você vai ver que Deus fala assim para Ananias: Ananias, vai na rua chamada direita, procure pelo homem chamado Saulo de Tarso. Aí Deus fala assim, em Atos 9,16: e eu vou mostrar o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Perceba um detalhe, Deus falou que Saulo vai sofrer pelo nome do Senhor. Só que Deus está falando do sofrimento de Saulo para Ananias. Saulo não tem conhecimento que vai sofrer. Agora, por que Deus não falou para Saulo que Saulo vai sofrer? Porque se Deus chegasse em Saulo e falar: Saulo, você vai sofrer pelo meu nome, Saulo não ia querer saber da chamada. Por isso que Deus não fala do sofrimento de Saulo para Saulo. Deus está falando do sofrimento de Saulo para Ananias. Saulo não está tendo conhecimento que vai sofrer, filho. Porque se Deus revelar sofrimento e dificuldade, você não vai querer saber. Por isso que ele não fala. Só que uma coisa que eu acho interessante, eu vou resumir porque a mensagem é longa. Você vai ver que a palavra do Senhor afirma que no versículo número 31 e 30 fala assim: então Caleb fez o povo se calar perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele vão dizer: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Olha que tremendo. No versículo número 30, a Bíblia diz que Josué e Caleb vão falar assim: vamos atacar a terra porque a gente consegue. Só que a Bíblia diz no 31, os homens que tinham ido com ele vai dizer: você não é capaz. Sabe o que significa isso? Tem pessoas que não avançam e também não quer que você avança. Tem pessoas que não sobem um degrau na vida e também não quer que você suba, filho. Uma coisa que eu aprendi é verdade: as pessoas aceitam ver você no mesmo nível que ela, mas nunca além. Eita, Jesus! Isso aqui é muito forte, irmão. Eu vou repetir esse versículo. Perceba um detalhe. No versículo número 30, a palavra do Senhor afirma que Caleb, ele vai falar assim: vamos se calar, todo mundo se cala. Aí a Bíblia diz que Caleb vai falar assim: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque a gente vai vencer. Só que no 31, os homens que tinham ido com ele vai dizer: a gente não é capaz. Olha que negócio tremendo. Caleb querendo tomar posse da terra. Só que os homens que tinham ido com ele vai falar: Caleb, a gente não é capaz. Tem gente querendo colocar negatividade
em quem está querendo avançar. Filho, você não tem que dar ouvido para pessoas que não querem que você avance. Olha que negócio forte. Josué e Caleb querendo avançar. Só que os homens que tinham ido com ele vai dizer: a gente não é capaz. Agora o interessante, quem foi que disse que daria a terra? Foi Deus que falou que daria. Só que os homens vão falar que a gente não é capaz de alcançar a terra. Peraí, se Deus falou que vai dar, você acha que Deus vai te dar uma coisa que você não seja capaz? Olha que negócio forte. Filho, Deus jamais vai te dar uma coisa que você não seja capaz. Em 1 Coríntios 10:13, Paulo vai dizer: não sobrevenha a você nenhuma tentação que não fosse humana, pois Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além daquilo que não suportam. Então percebe que Paulo vai dizer que Deus não vai dar algo que você não suporta. E os homens estão dizendo que não era capaz. Se Deus falou que vai dar, porque Deus sabe que você é capaz, filho. Então não dá ouvido para pessoas que têm negatividade. Porque tem pessoas que não querem ir adiante e não querem que você vá também. Olha que negócio forte, Josué e Caleb querendo avançar. Só que os homens que tinham ido com ele vai dizer: você não é capaz. Olha que negócio forte. Tem pessoas que assim. Olha que negócio tremendo. Não avança, também não quer que você avança. Só que uma coisa que eu acho tremendo nessa palavra, você vai ver que a Bíblia diz que Caleb vai falar. Fez todo o povo se calar perante Moisés e disse: subimos. Por que Caleb fez o povo se calar? Sabe por quê? Porque os homens estavam olhando somente para o gigante, estavam olhando para o problema em vez de olhar para Deus. Pode perceber que Deus fez a promessa, só que os homens ficaram constantemente olhando para o gigante da terra. Aí Caleb falou: vamos se calar. Por que Caleb fez o povo se calar? Porque enquanto você está olhando para o gigante, você não consegue avançar naquilo que Deus tem para você. Para de focar no problema, filho, foca em Deus. Olha Pedro, quando Pedro estava caminhando com Jesus, em Mateus 14:22, você vai ver que quando Pedro estava olhando para Jesus, Pedro estava andando sobre as águas. Só que quando Pedro tirou os olhos de Jesus, Pedro afunda. Você está entendendo? Filho, você tem que focar em Cristo, não olhar para o problema. Foca em Deus, não no problema. Você está entendendo? Por isso que Caleb falou assim: cala-te todo mundo. Porque vocês estão falando dos gigantes, estão alimentando os gigantes. Vocês estão falando que na terra tem jebuseus, que na terra tem amalequitas. Mas vamos focar em quem fez a promessa. Vamos se calar. Foca em Deus, filho. Tira os olhos do teu problema e começa a focar em Deus, que você vai ver. Eita, aleluia. Você quer ver uma coisa? Davi, ele não olhou para o tamanho de Golias. Davi olhou para o Deus que ele servia. Por que Davi venceu o gigante? Porque Davi não olhou para o tamanho do gigante. Pode perceber que quem estava olhando para o tamanho do gigante era o soldado de Saul. Pode ver que o soldado de Saul, quando viram Golias, ficaram com medo. Só que a Bíblia diz que Davi não olhou para Golias. Davi falou assim: eu te enfrento em nome do Senhor. Sabe o que Davi está dizendo? Eu não olhei para o tamanho do gigante, eu olhei para o tamanho do meu Deus. Eita glória! Você está entendendo, filho? Se você souber, eita Jesus, para de olhar para o teu problema e foca em Deus, rapaz. Eita Jesus! Aleluia! Olha Caleb, vamos se calar. Por que Caleb está fazendo o povo se calar? Porque o povo só estava olhando para jebuseus, para amalequitas. Estava olhando para os amorreus, para os jebuseus. Olha que negócio tremendo. Estava olhando para o problema, em vez de olhar para quem fez a promessa. Só que eu acho interessante que lá no versículo de número 33 vai dizer assim: vimos também os gigantes, descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhoto. Perceba o detalhe, mais uma vez os homens vão falar de gigantes. Então percebe que esse povo era um povo constante de olhar apenas para o gigante. E até se esqueceram que foi Deus que fez a promessa, de tanto que olhou para o problema. Tem pessoas que não estão conseguindo chegar a promessas de Deus porque está focado no problema. Para de focar no teu problema, rapaz. Lembra quem te fez a promessa maior do que o teu problema. Só que eu acho interessante que em Números 14, no capítulo 14, vou resumir. Olha que negócio tremendo. A Bíblia vai dizer que o povo ali começa a chorar em alta voz. Por quê? Porque eles começaram a olhar para o problema. Aí a Bíblia diz assim, no versículo número 2. Todos os israelitas se queixaram contra Moisés e Arão e a toda a comunidade. Eles disseram: quem dera tivesse morrido no Egito ou no deserto. Peraí, olha que negócio tremendo. Quando eles descobriram que na terra tinha gigante, eles vão começar a falar: quem dera a gente tivesse morrido no Egito. Peraí, quando o povo estava no Egito, o povo ficava questionando, clamando ao Senhor, e Deus tirou o povo do Egito. Só que quando eles foram a fazer reconhecimento da terra, você vai ver que o povo começa a questionar e vai falar: eu queria voltar para o Egito. Peraí, perceba um detalhe, o povo não sabia o que realmente queria da vida. Estava no Egito clamando para Deus tirar. Deus tirou. Só que quando Deus tirou do Egito, eles começaram a clamar querendo voltar para o Egito. Tem pessoas que nem eles sabem o que é da vida. Não, pelo amor de Deus, irmão, eu vou falar de novo. Olha que negócio tremendo. Não, pelo amor de Deus, isso aqui é muito forte, irmão. Aleluia, Jesus. Escuta isso aqui. Olha que negócio tremendo. Se você tomar a leitura do versículo número 2,
você vai ver que quando eles descobrem que na terra tem gigante, eles vão falar assim, quem dera a gente tivesse morrido no Egito. Só que o interessante, quando eles estavam no Egito, sofrendo pela opressão de Faraó, quem foi que eles clamou? Eles clamaram a Deus. Aí Deus falou assim, Moisés, eu vou descer e vou livrar o meu povo, porque o seu clamor chegou até a minha presença. Aí você vai ver que Deus desceu e Deus livrou o povo do Egito. Só que quando eles chegam no deserto, aí você vai ver que Deus vai mandar os homens para ver a terra. Só que eles vão começar a questionar e vão falar, quem dera a gente tivesse morrido no Egito. Agora segura isso aqui. Estava no Egito e falou para Deus tirar. Agora que Deus tirou do Egito, quer voltar para o Egito? Filho, decida o que você quer da vida. Eita, Jesus. Eu vou falar, Jesus. Tá glória, o negócio é forte, irmão. Aleluia. Olha que negócio tremendo. O povo não sabia o que queria da vida. Tava no Egito, Deus tirou. Aí quando saiu do Egito, quer voltar para o Egito? Filho, decida o que você quer. Você quer servir a Deus verdadeiramente ou você quer o mundo? Decida, filho. Das coisas não dá, rapaz. Eita, Jesus. Eu vou falar, Jesus. A Bíblia diz, todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Portanto, todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Decida o que você quer, filho. Você quer o mundo ou você quer Deus? As duas coisas não dá para servir. Jesus disse, não devemos adorar dois senhores, pois se dedicaremos a um, desprezaremos o outro. Deus está dizendo, não dá para ser as duas coisas. Decida o que você quer da vida. Eita, Jesus, eu vou falar, Jesus. Eita, glória. Aleluia. Escuta isso aqui. Aí você vai ver, eu vou resumir. Olha o que o povo vai falar mais uma vez. Olha o que o povo vai dizer no versículo número 3. Números 14, 3. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para não deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo. Não seria melhor voltar para o Egito? Mais uma vez o povo querendo voltar para o Egito. Querendo voltar para trás porque descobriram que na terra tinha gigante. Sabe o que significa isso? Tem pessoas querendo voltar para o mundo porque descobriu que o evangelho não é fácil. Descobriu que o evangelho vai ter que renunciar, vai ter que abrir mão do pecado, vai ter que abrir mão do mundo. Quando descobre que o negócio é estreito, quer voltar para trás? Então eu vou falar, Jesus. Olha que negócio tremendo. O povo até quis quando Deus falou que tinha promessa. Só que quando descobriram que de fato tinha gigante na terra, vão querer voltar para o Egito. Tem pessoas que até veio para o evangelho, só que quando descobriu que é difícil, quer voltar para trás. Só que eu vim trazer um recado para você. Jesus disse, todo aquele que mete a mão no arado e olha para trás não é apto do reino de Deus. Deus não te chamou para retroceder. Deus não aceita que você volta para trás. Deus não aceita que você retrocede do lugar de onde Ele te tirou, filho. Eita, Jesus, o negócio é forte, irmão. Eu vou falar. Ontem eu preguei essa palavra na igreja. Só que olha que negócio tremendo. Da forma que eu preguei na igreja ontem, eu não preguei dessa forma. Deus está me dando um novo entendimento aqui. Porque eu não falei desse jeito, eu falei de outra forma. Olha que negócio tremendo, irmão. Olha que negócio... Eita, Jesus, é muito forte. Irmão, vou parar por aqui. Depois eu continuo. Reflita nisso em nome de Jesus e compartilhe esse vídeo.